como é que começas a interessar assim pela área da economia? Pá, repara, o que é que acontece? Eu sou alentejano, nasci em Évora, mas depois a seguir fui para Beja, onde fiz toda a minha juventude. E, portanto, ali por volta dos 18 anos, tive a oportunidade de me cruzar com uma pessoa chamada Professor João, eu infelizmente já não lembro o nome de família dele, que me tocou de uma forma absolutamente deliciosa. Porquê? Eu era aluno das ciências, portanto eu queria ser médico veterinário, eu dizia com graça que queria andar no meio das vacas, era assim que eu descrevia na minha juventude a ideia de ser veterinário, e o professor João era um professor de economia. E, portanto, tive a oportunidade de ouvir falar 3 ou 4 vezes sobre economia, epá, aquilo mudou completamente a minha vontade de fazer coisas na vida. E então acabei por me candidatar ao curso de gestão de empresas na Universidade do Algarve. Isto é, aquele momento de conversa com o professor João mudou completamente a minha perspectiva do que eu queria fazer a seguir e, portanto, do ponto de vista da minha escolha em termos daquilo que seria, digamos, uma carreira académica, como estudante, obviamente, a agulha mudou 180 graus. E, portanto, candidatei-me, como eu dizia, aqui ao curso de Economia, desculpa, ao curso de Gestão de Empresas, na Universidade do Algarve, por 2 razões. Primeiro, eu era alentejano e, portanto, a ideia de ir para um sítio com praia, exposto ao turismo e com muita gente de outros sítios, agradava-me imenso, não é? E, por outro lado, eu queria fazer Economia, curso de Economia, mas o meu pai não deixava. E, portanto, dizia-me na altura, Luís, Este é um pá... emprego a sério. Exatamente. Se quiseres fazer essas coisas da economia, está bem, mas não vais fazer o curso de Economia, vais fazer o curso de Gestão de Empresas pela questão da empregabilidade. E assim foi. Portanto, o meu pai garantiu que eu punha o código certo porque estava ao meu lado. Eu fiz a candidatura. E, portanto, eu vim para o Algarve por escolha, no sentido de que queria mesmo vir para o Algarve estudar e, portanto, essa é a segunda melhor decisão da minha vida. Já podemos falar sobre a primeira a seguir, se quiseres. E vim estudar em Gestão de Empresas. E, portanto, entrei aqui na Faculdade de Economia e fiz o primeiro ano de Gestão de Empresas e à socapa, porque eu não disse ao meu pai, mudei para o curso de Economia. Portanto, fim do primeiro ano, aquilo era exatamente igual, e então acabei por ir para Economia. Porquê? Porque realmente a paixão estava ali, em perceber um bocadinho estas coisas, das dinâmicas, das grandes temáticas de inflação, do desemprego, do comércio internacional, e portanto isso era uma coisa que eu gostava E muito. percebeste que era uma profissão que podia, de certa forma, contribuir, ou seja, que poderias contribuir com essa profissão mais para algo além Epá, da tal carreira que o teu pai procurava? vou ser completamente honesto, não. Naquela altura era apenas uma paixão pelos temas. Ou seja, Ok. eu não conseguia pensar a 5 anos. Pensava basicamente no seguinte, eu estava a ter mesmo prazer, verdadeiro prazer em aprender aquelas coisas. E, portanto, a preocupação do dia a seguir, isso eventualmente nos primeiros tempos, atenção que era uma licenciatura de 4 anos, não estava presente. Ok. Não estava. Nunca Portanto, pensaste só na repercussão. no finalzinho é que isso já me preocupava, mas entretanto tive a oportunidade de começar a dar aulas, portanto no terceiro ano do curso comecei a dar aulas de matemática, curiosamente. Epá, e isso sim, aí o clique do que é que eu quero fazer para o resto da vida aconteceu aí. Mas voltando aqui à nossa conversa inicial, a razão pela qual eu hoje estou aqui sentado contigo, e muito obrigado pelo convite já agora, tem a ver com o professor João, e eu tenho um peso na minha vida que é, eu não consigo identificar o nome de família do professor João para lhe mandar um abraço, porque se tivesse a oportunidade de dizer, é pá João, obrigado. Obrigado. Esperemos que possivelmente o professor João possa ver este episódio e chegar. Isso era logo um impacto aqui da nossa iniciativa, né? Da nossa conversa. Porque é sobre isso que ela é também, no fundo. É também um bocadinho sobre impacto. Percebermos um bocadinho que, às vezes, nós temos um papel no mundo muito de formiguinha, ou seja, trabalhamos todos, muitas pessoas não têm a noção de que os seus trabalhos têm uma repercussão na sua comunidade, a sua comunidade tem uma repercussão na sua região e por aí fora até chegarmos a uma perspectiva global. E lá está, hoje nós vamos focar-nos sobre problemas, são problemas que nós vamos direcioná-los diretamente por ser uma forma de lidarmos com eles. Eles vão sempre ser focados na nossa região, no nosso Algarve, ou no Algarve Alentejo, mas são problemas também, de certa forma, globais. E para isso, para selecionar o problema sobre o qual vamos falar hoje, nós temos aqui um sorteio, portanto é uma bolsinha,
onde tem aqui vários papelinhos com diversos não há nenhum problemas. Verde. Não há nenhum verde. Não, são todos brancos. E não é mal. A ideia é selecionares, por favor, um papelinho. Que seja uma coisa a falar sobre desporto, que seja sobre desporto. Que seja sobre desporto. Ok, vamos tentar ver se... olha que bem. Risco de pobreza. Risco de pobreza é o nosso desafio para hoje. Falarmos sobre o risco de pobreza. O que também, obviamente, se calhar é um tema que até estás mais à vontade, que tem a ver com a economia. Exatamente. Mas eu tenho aqui, o que eu fiz foi ir buscar alguns dados sobre estes problemas. Este é fácil porque era logo dos primeiros. E para analisarmos estes dados e tentarmos perceber. Estes dados são o quê? São os indicadores dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muita gente já ouviu falar. E estes são os dados específicos recolhidos para Portugal e sobre Portugal, ou seja, onde a nossa intervenção se deve direcionar. Certo. Pronto. O que é que nós sabemos ou o que é que nós temos aqui? Que a nossa taxa de pobreza, taxa de risco de pobreza, ou seja, após feitas as transferências sociais em Portugal, está 0,1% acima da média europeia. Podia estar pior. Pronto, ou seja, a média europeia é 17,1, nós estamos nos 17,2. Contudo, outras coisas interessantes que temos aqui, isto depois, obviamente, isto fica aqui à nossa frente, que é para a gente poder ver. Outras coisas interessantes que temos aqui é que as mulheres têm mais risco de pobreza que os homens, quase mais 1%, praticamente, aliás, 1,2%, que os jovens até aos 17 anos são a faixa etária com mais risco de taxa de risco de pobreza e obviamente as pessoas sem emprego, um esmagador 24% das pessoas sem emprego têm esse risco de pobreza. Outros dados que também temos interessantes aqui é que a proporção de despesas em prestações de proteção social, ou seja, dos fundos de proteção social, no caso, por exemplo, da velhice, são de apenas 50%, ou seja, que os fundos de proteção social só cobrem em parte, em média, 50% das despesas das pessoas. É importante ressalvar uma coisa, é que estes dados são dados de 2018. Ou seja, estamos aqui a trabalhar um bocadinho numa margem diferente, porque o paradigma mudou muito, não é? Mas também podemos falar sobre isso. Outras coisas interessantes, que as despesas em prestações de proteção social representam 23% do PIB e é importante esclarecer, numa altura em que se fala tanto, e neste contexto político, se calhar é importante esclarecer que quando se fala em prestações de proteção social não se está a falar só da RSI. É importante esclarecer isso. Estamos a falar de tudo o que são pensões de velhice, reformas, pensões de invalidez, apoios a pessoas com deficiência, pessoas incapacitadas. Todos estes apoios, subsídios de desemprego, representam 23% do PIB. O que significa que Portugal até nem está mal, porque na Europa são 26%. 26,8% neste caso. Depois, outra coisa importante aqui é que da população desempregada, aqueles que estão à procura de emprego, só 30% é que recebem o subsídio de desemprego. Portanto, a proporção da população desempregada à procura de novo emprego que recebe o subsídio de desemprego são 30,6%. Isto em 2019. Aqui já estamos em 2019. Pronto. Isto são os dados que nós temos. Qual é a tua visão sobre isto? Não sobre os dados, mas sobre... Os dados são apenas uma guia para falar. Mas porquê é que achas que existe tanto risco de pobreza? Ou porquê é que o risco de pobreza ainda é uma realidade? Que agora certamente estamos já é muito mais Portugal, do que 17%. Estamos a falar do Algarve, estamos a falar do mundo. Que vamos falar do Algarve, se calhar. Mas o que acontece? Estes números são interessantes e, portanto, casam relativamente bem com as últimas estatísticas que eu conheço, que são mais recentes e que foram apresentadas num trabalho que eu convido todos os que se preocupam com esta matéria a ler
e que foi produzido pela AMAL, pela nossa Associação de Municípios aqui do Algarve, em colaboração com o Centro Distrital de Segurança Social de Faro. E, portanto, mais ou menos no início deste ano, não quero mentir, mas será mais ou menos assim, apresenta-se um documento que é um documento fácil de ler, muito gráfico, não é? Portanto, pouco texto e muita informação assim padronizada com gráficos, e que fala, entre outras coisas, sobre a questão do risco de pobreza no Algarve. E o risco de pobreza no Algarve tem duas características más. Primeiro, é mais grave do que no país. Portanto, no Algarve, o risco de pobreza depois de transferências sociais é maior do que no resto do país. E, portanto, a taxa de privação material da nossa região é mais alta do que o continente. Portanto, se tirarmos a Madeira e os Açores, que infelizmente ainda estão piores, o Algarve é onde nós encontramos uma situação mais periclitante, digamos que do ponto de vista daquilo que é a experiência social. E, portanto, este documento fala claramente das razões que levam a esta realidade no Algarve. E, portanto, assim, de cabeça, claramente a questão do mercado de trabalho no Algarve, que tem peculiaridades que são interessantes, eventualmente, depois trazer à conversa. E depois também um mix populacional em forte mutação. E, portanto, se nós lemos o documento, vemos que estas duas razões são claramente explicativas, ou pelo menos muito explicativas, destes dois dados que o documento traz, e são absolutamente, portanto, os números são absolutamente claros. Não portanto, para sistematizarmos isto, para irmos sistematizando, porque é importante, depois mais para a frente vai fazer falta. Portanto, temos aqui dois grandes pontos que destacas. A questão do mix populacional, a mistura de culturas, a mistura de várias origens da mão de obra, e o outro que é o mercado de trabalho em si, que está muito direcionado ao turismo, que é a nossa indústria. Não é? Se quisermos, no fundo, identificar um bocadinho melhor estes dois tópicos. Sobre o mercado de trabalho, as seguintes notas. O Algarve é o sítio do país onde há maior precariedade naquilo que diz respeito à relação laboral, isto é, muitos dos nossos concidadãos que trabalham no Algarve fazem-no de forma sempre precária, sem ter acesso, no fundo, a um contrato de trabalho mais estável. Isso também vem nos números e já é muito aquela coisa dos 6 meses de trabalho, 6 meses de subsídio, 6 meses de trabalho, 6 meses de subsídio. É uma característica do nosso Algarve e, portanto, não é de agora, tem décadas esta situação. E as pessoas trabalharam assim e trabalham mais de 30, 40 anos assim nestas condições. É uma coisa perfeitamente conhecida. Depois, tem outra particularidade que tem a ver com a forma de distribuição do rendimento ligado ao trabalho. Por um lado, o Algarve é um ótimo sítio para trabalhar se fores um trabalhador sem nenhuma qualificação particular. A gente chama de indiferenciados, a palavra não é minha, é das estatísticas. E, portanto, aí tens um prémio. Portanto, vir para o Algarve dá-te em média 7 euros a mais do que o resto do país, certo? Agora, a partir do momento em que tu passas a ter trabalho qualificado, seja ele do ponto de vista académico ou do ponto de vista da sua formação profissional, isto é interessante, porque a gente fala sempre dos graus académicos, mas não é só isso, portanto, também da sua qualificação profissional, perdes sempre e perdes cada vez mais à medida que tu és mais qualificado. E, portanto, nunca tens prémio se fores um trabalhador qualificado, nestas duas vertentes, sem vir para o Algarve, e as diferenças podem ser de 500 e tal euros por mês entre aquilo que é um trabalhador qualificado a trabalhar exatamente as mesmas funções no Algarve versus no resto do país. E, portanto, isto aqui são duas características do mercado de trabalho que explicam, no fundo, a atratividade do Algarve para pessoas que vão fazer trabalhos indiferenciados e, portanto, naturalmente ganham rendimentos baixos, ainda que aqui ligeiramente mais altos do que no resto do país. Esta é uma característica. Depois também tem que compensar os tais 6 meses que depois não estão a receber tanto. Não estão a receber. E depois, a questão do mix populacional. Duas notas. O Algarve tem uma estrutura populacional envelhecida. Isso não é do Algarve, é do país e da Europa, não é? Portanto, temos muitas pessoas idosas a residir no Algarve. Esta é uma realidade. Temos muita dificuldade em fixar jovens, o que significa que a pirâmide no Algarve está muito, muito invertida, não tendo, digamos que, base e tendo muita gente no topo. Porque não temos base para sustentar a velhice, Não temos base para sustentar a velhice. E depois temos um fenómeno que não é novo, mas é aceleradamente novo em certas dimensões, da chegada de um conjunto de pessoas que vêm residir no Algarve.
E este documento que eu referi também tem 2 notas importantes sobre isto. Quem são estas pessoas? Há forte heterogeneidade. Por um lado, temos pessoas que vêm do norte da Europa com elevados rendimentos e que vêm desfrutar do melhor que a região tem para oferecer. E que têm poder de compra que nós não têm poder temos. de compra e, portanto, e depois pressionam os preços em determinadas coisas, as casas, os restaurantes, etc. E, portanto, há aí um efeito de inflação que resulta da presença destas pessoas na região que não existia se elas não estivessem cá. E depois temos um vasto exército de pessoas que vêm de outras paragens, Brasil, leste da Europa, Ásia, que vêm trabalhar na região para alimentar aquilo que é o nosso motor económico. E, portanto, não há forma de esconder isto. Os dados estão aí, o documento clarifica bem esta dimensão. E, portanto, há um exército gigantesco de pessoas que neste momento gravitam em torno do fenómeno turístico, que permitem que ele continue a existir como nós o conhecemos, não é? Em termos de força de trabalho, e que têm condições laborais de rendimento e de permanência na região que são absolutamente draconianas, para ser simpático na palavra e no qualificativo. Portanto, são pessoas que vivem em condições menos em que nós seguramente não sentiríamos viver, para pôr a coisa de forma simpática. Sujeitam-se estás a ser muito simpático mesmo. Sujeitam-se a um conjunto de relações laborais em termos de valor pago, condições de trabalho e horários que a maior parte de nós não aceitaria, mas são peças fundamentais na dinâmica da economia do Algarve. Claro, porque depois este choque cultural também cria essa aversão que depois, infelizmente, temos sempre, não vamos entrar por aí, senão dava para outra conversa, mas infelizmente há muitas pessoas que se aproveitam disso, não é? Claro. Muito discurso de medo, não é? Porque no fundo não entendem ou não querem entender que estas pessoas vêm de outras culturas, não é? Vêm de culturas onde, além de, já para não falar dos direitos humanos, lá são completamente diferentes a abordagem, mas falando especificamente disto do que toca à pobreza, para eles a pobreza é uma realidade constante do dia a dia, daquilo que nós vemos muitas vezes retratado, às vezes em filmes até e em séries, etc., de teres um contexto de lixeira, de bairro de lata, que cá felizmente já não é uma realidade assim tão presente. Certo. Só que estão habituadas a isso, então para eles estar a dormir se calhar 5 pessoas num quarto é mais do que normal, porque todos eles se calhar cresceram numa família de 17 pessoas a viver num T0, não é? Claro. Então eles estão bem com isso, ou melhor, não estão bem, não é? Não são direitos, não é qualidade de vida, mas face àquilo que é o país deles, claro. Se calhar até é melhor, não é? Como quando vemos as pessoas a fugir da terra, a fugir da guerra, e que vêm para cá potenciar aquilo que são as nossas mordomias, chamemos assim. Eu queria apenas agora focar, era tentarmos identificar, portanto já identificámos aqui 2 pontos principais deste problema, esta questão da multiculturalidade e a questão do foco no turismo. O que é que pode ser dito face a esta realidade no que toca... Desculpa. O brainstorm. Okay. Ou seja, se tivesses à tua disposição assim 1.000 milhões de euros para investir no Algarve para tentar solucionar o problema ou tentar baixar a taxa de risco de pobreza. Isso é um bom desafio. Por onde é que começavas? Bom desafio.
vamos lá ver. O que é que eu entendo sobre a realidade económica? Em princípio, desculpem lá, no fundo é não, claro, porque não, é por isso que és o nosso convidado, para falar da tua área. Do Algarve. Claro. Portanto, o Algarve tem um problema, não, tem uma característica que eu acho que pode ter pontos positivos, mas na minha leitura eventualmente oferece mais pontos negativos, que é, de facto, a sua fortíssima dependência do turismo. Do Algarve, e basta consultar, digamos que as estatísticas oficiais, tem cerca de 40% da sua riqueza concentrada em atividades conexas com o turismo, a restauração, a hotelaria, os transportes, o retalho. Portanto, isso vale 40% do nosso FAB, diretos, o que significa que a gente, se começar a pôr os efeitos indiretos e induzidos, rapidamente isto vai a 60%, 70%, tranquilamente. E tem 40% do seu emprego direto, também dependendo destas atividades. E, portanto, se a gente voltar a pôr lá o mix adicional, também vai a 50%, 60%. E, portanto, basicamente somos turismo, não é? Isso é bom, não é? Porque temos um forte motor económico. O motor económico tem provado muito bem, à exceção do momento da pandemia, no pós-2015, tem sido excepcional para o Algarve e para o país. Tem depois um conjunto de consequências negativas e que nós já falámos aqui de algumas, e também gera, na minha opinião, digamos que é um dos catalisadores de uma certa dimensão de pobreza que é mais premente no Algarve do que no resto do país. Posto isto, o que é que eu acho que eventualmente nós poderíamos fazer com 1.000 milhões de euros? Eu acho que nós devíamos de começar por pensar em três coisas. Por um lado, a diversificação da base económica do Algarve, e para isso é preciso mesmo dinheiro. Ok? E não só dinheiro, estratégia. Essa era a primeira coisa que eu fazia. E depois, eventualmente, acudir a problemas que estão aqui e que são garrotes, que não são exatamente a questão da diversificação da base económica, mas que concorrem, eventualmente, para resolver esse problema e, já agora, independentemente de resolver esse problema, também são importantes para a região. Quais são? Desde logo a questão da habitação, que é uma preocupação que o Algarve tem que ter, e depois a questão da desertificação em função daquilo que é a fortíssima concentração da população na faixa litoral, nomeadamente entre a zona de Lagos, Portimão e depois Albufeira, claramente, e a seguir ali até Faro, eventualmente Tavira. Portanto, eu diria que há aqui estes três, digamos que, níveis de intervenção. E, portanto, se eu tivesse 1.000 milhões de euros para gastar, o que é que eu gostaria de fazer? Gostava de apostar naquelas que são eu acho, os tesouros do Algarve económicos que eventualmente ainda não são explorados. E há pelo menos 2 ou 3 que fazem sentido, desde logo a economia do mar. Portanto, nós temos uma costa espetacular que é basicamente aproveitada para operações turísticas. Mais uma vez, aquilo que é mais importante dentro daquilo que é a economia do mar no Algarve são as operações marítimo-turísticas, ligadas, portanto, ao turismo. Mas há aí muito potencial, desde logo, desde a criação, digamos que de experiências empresariais que possam, no fundo, ajudar-nos, por exemplo, à criação de comida, seja para a alimentação dos humanos, seja para incorporar a fileira de produção animal. E, portanto, temos já bons exemplos aí de empresas que fazem isso e, portanto, podiam ser escaladas e, eventualmente, ter aqui um cluster diferente e mais poderoso. A questão da produção de energia, não é? Que é uma coisa que, eventualmente, nós podemos fazer ligada ao mar, quer seja por eólica, quer seja, eventualmente, pelo desenvolvimento de produção... aquelas cobras também da ondulação, não é? Isso, que é uma tecnologia que parece... Por cima é uma tecnologia portuguesa, desenvolvida por uma universidade portuguesa. Não é? Isso, parece que não está a funcionar bem, mas talvez precisa ali um push de dinheiro e de brain e de capacidade e de ligações internacionais para aquilo funcionar melhor. E temos aqui costa, nomeadamente ali no Atlântico, que eventualmente pode ser utilizada para isso. Conhecer melhor o fundo do mar, nomeadamente que tipo de depósitos é que existem, que tipo de algas é que lá estão, que podem ser, por exemplo, utilizadas para a indústria farmacêutica, para a criação de drogas e etc. Então, eu diria que a economia do mar oferece-me aqui uma possibilidade. Depois há outra coisa que eu também acho que o Algarve pode e deve fazer, que já faz, mas faz pouco, que é a questão da ligação às tecnologias de informação. Felizmente a Universidade do Algarve permite-me aqui digamos que falar um bocadinho da minha casa, tem uma iniciativa que é o Algarve Tech Hub, que me parece bastante interessante. Portanto, tem como objetivo agregar um conjunto de empresas e atores públicos na área do IT. E, portanto, já que temos uma boa região para viver, porque não ter aqui uma boa região para fixar esse tipo de conhecimento, com uma grande vantagem, é que do ponto de vista prático, isso permite trazer para cá grandes nomes, sei lá, os Googles da vida e as Amazons da vida, que se interessarem por isto podem, em meia dúzia de anos, revolucionar completamente a nossa economia, porque se eles se instalarem cá, se produzirem cá ciência, se estiverem agarrados às nossas empresas e as alavancarem,
provavelmente podemos ter uma região diferente. Portanto, desses dois polos económicos, parece-me que eventualmente temos espaço. Ok. E já agora, e só para terminar, depois há ainda a questão da saúde. E, portanto, nós também temos ali temos, e não sei se temos, mas acho que ainda temos, que é o ABC, portanto, muito conhecido na altura da pandemia, teve destaque até nacional em função das soluções que foi encontrando. Nós temos um problema grave de saúde no Algarve, nomeadamente de acesso, que é mais um problema também que vem da questão da pobreza. Isto também tem a ver com infraestruturas, não é? Porque nós no Algarve sabemos, isto não é o tema, esse problema também está para ir para o meio alguns, no outro episódio vamos falar dele, mas as infraestruturas em Portugal, no Algarve, são um grande calcanhar daquilo. Não temos capacidade de deslocação, queremos chegar rápido a algum lado, o carro é sempre a opção e mesmo assim muitas vezes não temos alternativas gratuitas. Sim, custa dinheiro chegar rápido, e isso é um problema. No caso da saúde, transcreve-se muito por aí. Certo. Acho que toda a gente entende o que é chegar ao hospital de Portimão, ao hospital de Faro e estar horas à espera de ser atendido. Ou pior, ser transferido porque a especialidade não funciona no Algarve. Exatamente, e era isso que eu também, porque, por exemplo, um doente com cancro ter que ir daqui do Algarve para o IPO, para Lisboa, conseguir fazer tratamentos, exames, essas coisas todas, porque a equipa daqui é boa, mas não tem recursos. É grave. É grave. E isso é também outro ponto. Então, identificamos aqui 3 grandes pilares no nosso brainstorming. O mar, a inovação tecnológica e a saúde. Pronto. Destes 3, nós obviamente só temos aqui 1 hora de conversa, portanto não podemos falar sobre os 3, mas destes 3, eu acredito que qualquer um dos 3 tem um potencial, mas vou-te deixar à tua consideração qual é que vamos desmifrar aqui mais um bocadinho. O que é mais fácil é claramente a questão do IT. Porque, então vamos porque já há trabalho feito, não é? E portanto, eventualmente, os outros também há trabalho. A questão da saúde também há algum trabalho feito, mas parece-me que está menos dinâmico neste momento e, portanto, eu diria que se tivesse que apostar num... Ok, então vamos para o IT. Vamos para o IT. Pronto, o que é que eu sei sobre isso? Que existem no Algarve, e conheço algumas, poucas, mas conheço algumas comunidades que se vão juntando daquilo que se chamam nómadas digitais, que é uma coisa que eu entendo polémica para muitas pessoas. Para mim não é assim tão polémica. Eu acho é que estamos a aproveitar mal essas pessoas. Porquê? Porque eles estão a vir para cá, porque têm mais qualidade de vida que não têm nos países do resto do mundo. Ou seja, tem o sol, tem o clima, tem a praia ao pé, tem o surf, tem tudo aquilo. A comida, que é a nossa comida. Qualquer pessoa que vá, por exemplo, para a Bélgica ou para a Holanda ou para a Alemanha percebe que cá em Portugal não se come nada mal. Certo. Entretanto, onde é que eu ia chegar? Ia chegar ao facto de termos uma capacitação, uma capacidade de aproveitamos esses nómadas digitais para esta equação. Na tua opinião, faz sentido ou não? Vamos ver, o meu pensamento sobre isso é um bocadinho mais estruturado e tem a ver com os assuntos que nós falámos já aqui todos. Portanto, nós temos o Algarve basicamente... É porque há a ideia, só para complementar, há a ideia de que estas pessoas vêm trabalhar para cá para rentabilizar outro país. Certo. Para rentabilizar o seu país de origem ou o país de origem da empresa para a qual trabalham. A resposta rápida à tua pergunta é não. Eu acho que os nómadas digitais são bem-vindos, vêm acrescentar valor, vêm trazer outra forma de ver o mundo e, portanto, o que é que nós temos que cuidar? Temos que cuidar que eles deixam cá alguma coisa, nomeadamente em termos fiscais, não é? Portanto, temos que arranjar a forma de os taxar ou, pelo menos, de promover que o consumo deles equilibrado ajude o país a desenvolver-se. Pronto, isso é, digamos que é um compromisso relativamente razoável.
Não acho que eles sejam piratas, não é? Até porque no mundo aberto, onde Portugal se insere, que já agora faz parte da União Europeia, é pouco simpático achar que a gente pode pôr ali uma barreira e fechar ali a fronteira e estes podem vir e os outros não podem vir. Portanto, acho que isso é relativamente pouco razoável. Agora, a questão que falávamos há bocadinho dos 1.000 milhões de euros era interessante, porque imaginem vocês que pensamos no Algarve como um pequeno quadrado, basicamente concentrado na linha da costa, mas a 10 km, pensemos ali em São Brás de Alportel, e no caminho de São Brás de Alportel e Faro, temos ali a possibilidade de criar de raiz uma comunidade, de raiz, portanto esquecemos as limitações dos PDMs e coisas do estilo, portanto tem 1.000 milhões de euros a fazer o que me apetecer, e portanto basicamente crio ali um conjunto de polos, que são no fundo um compromisso entre o interior e o litoral, onde eu vou criar todas as condições para que uma comunidade se instale e floresça. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter que criar habitação, não é? Habitação que faça sentido e que seja portanto, sustentável do ponto de vista ecológico, sei lá, produza a sua própria energia, utilize bem a água, tenha preocupações ambientais do ponto de vista da recuperação dos resíduos, todas essas coisas pensadas de A a Z, não é? Instaladas na órbita das cidades maiores, mas não sendo parte dessas cidades, para obrigar as pessoas a deslocarem-se para o interior, e oferecendo ali um conjunto de, digamos que de infraestrutura, que é um bocadinho a nossa conversa de há bocadinho, que permita um commute, portanto um andar de cá para lá fácil, ambientalmente responsável, não é? Que permita às pessoas usufruírem da costa e do mar e das cidades, mas também possam estar felizes e contentes mais no interior, e que agregue uma comunidade jovem e já agora internacional e vibrante, que permita de alguma forma trazer para cá quem? Os tais grandes players, porque eu acredito que a única forma de transformar a nossa economia rapidamente é conseguirmos trazer para cá uma Tesla, uma Google, mas que venham mesmo para cá, não naquela coisa de sou pirata e vou minerar aqui o vosso Algarve, mas que venham cá. Eles não estejam ligados via web, esteja mesmo cá a infraestrutura. A infraestrutura, o conhecimento, e que isso possa ser aproveitado para alavancar toda uma região. E com 1.000 milhões de euros, provavelmente a gente era capaz de fazer isso, atrair do ponto de vista fiscal e do ponto de vista das condições estas empresas, e aproveitar este projeto para desenvolver, eu não diria o interior profundo do Algarve, porque isso provavelmente é difícil, mas uma segunda zona a norte da A22, né, que é normalmente o ponto de corte entre o que é mais litoral e o que é mais interior, e criar toda uma nova centralidade do Algarve, que permita ir recuperando as nossas tradições, fixando pessoas, gerando jovens, gerando filhos, e portanto, se tivesses que identificar três objetivos específicos para a nossa billion dollar idea, para a nossa ideia de 1.000 milhões de euros, quais é que eram os três principais objetivos que o Luís identificaria? Por um lado, aquilo que te fazia comichão, por assim dizer, pelo contrário, aquilo que te ia aquecer o coração de saber que estavas a contribuir para aquele objetivo. Três coisas. Primeiro, a questão de mudar a base económica do Algarve, criando condições para que as gerações vindouras possam escolher ficar na região, tendo melhores empregos e sendo felizes aqui. Segundo, ajudar a combater a questão da desertificação do Algarve e, portanto, espalhar a população mais pela região, ocupando melhor o território. E terceiro, gerar aqui, por um lado, infraestrutura, no fundo, física, não é? De mobilidade, que seja ambientalmente sustentável. E depois, cultura de região, não é? E que, eventualmente, permita que os meus filhos, ou os filhos deles, olhem para o Algarve da seguinte maneira: continuaremos a ser uma região turística, mas não é isso que nos define. Porquê? Porque nós já temos dinheiro para agarrar no avião ou no meio de transporte ecologicamente mais responsável que exista no futuro, e que me permita sair daqui sendo eu, digamos que o visitante de outras culturas, levando aquilo que eu tenho de bom, que é o meu conhecimento, o meu saber estar e, claro, a identidade algarvia. Ok.
E já agora isso também ajuda a resolver o problema da pobreza, não é? Porque, sim, no fundo, sem dúvida. Isto tem um efeito de alavanca para a região toda. Porque é isso que estamos aqui a focar. Portanto, a gente depois já vamos ver como é que fica aqui o nosso mapa da nossa ideia. Porque a ideia desta conversa é que depois daqui resulte como é que eu ia dizer, uma ficha de ideia que depois passa a ser open source, passa a ser do domínio público. Para fazer esse exercício, vamos ter que definir aqui uma coisa engraçada, que é agora vamos afunilar e vamos passar dos 1.000 milhões de euros para, 100 mil euros. Ou seja, vamos focar. Ao focar em baixar o orçamento, também baixamos, obviamente, os recursos, baixamos também a região da intervenção, ou seja, se calhar já não vamos falar só do Algarve, estavas a falar especificamente da região entre Faro e São Brás, por exemplo. Vamos pegar por aí, pode ser. Vamos focar só naquela ilha, naquela zona, e vamos usá-la como imaginário para uma coisa que depois podia ser, como disseste, Faro e São Brás, também podia ser Lagos e Algesur, ou poderia ser Portimão e Monchique, ou poderia ser Albufeira e Paderno, por exemplo. Ou seja, é apenas o nosso imaginário, não é? Dentro desse imaginário, e reduzindo, obviamente, a nossa região, o que é que começávamos por fazer? Tendo em conta que eu com 100 mil euros não consigo construir um empreendimento de habitação, por exemplo, lá está, teriam que ser mudanças mais das pessoas e menos das infraestruturas, não é? Vamos lá ver, com 100 mil euros, tentar no fundo dar 100 mil euros para dinamizar esta ideia, não é? Portanto, se calhar é um bocadinho a proposta, não é? Sim. O que eu acho que a gente eventualmente podia fazer com 100 mil euros... Ou seja, teríamos que ir para aquilo que iria alavancar, em vez de ser... Ou seja, teríamos que ir reduzir o número de passos. Em vez de saltarmos logo para a Google estar ali instalado, ou para o grande complexo habitacional, ou quase uma espécie de cidade construída do zero, teríamos que ir para algo que alavancasse isso. Pronto, então, e tentando ser realista, não é? Portanto, no imaginário, mas o imaginário que possa eventualmente passar à prática, não é? E aí, mais uma vez, refugiar-me na ideia de que já há trabalho feito, não é? Porque nós temos uma âncora que existe, que está lá e que tem provado bem, que é a questão do Algarve Tech Hub, não é? E, portanto, com 100 mil euros, o que é que eu poderia tentar fazer? Podia tentar, no fundo, encontrar, lá está, nas tais comunidades que já cá estão, não é? Tentar perceber se este plano faria sentido, ponto número 1. E ponto número 2, tentar, se fizer sentido, tentar perceber a que portas é que eu tenho que bater, não é? Para eventualmente começar a construir o plano maior. Ou seja, proof of concept. Temos uma coisa chamada Algarve Tech Hub. Isso já existe e, portanto, utilizar isso como âncora para... Queres explicar só um bocadinho o que é? Eu, por acaso, conheço, mas... O Algarve, eu vou falar aqui do que sei, não quero que seja exatamente assim, não é? Portanto, o Algarve Tech Hub é uma ideia. É essa a ideia. Que resulta do quê? Resulta da boa vontade de um conjunto de players que são, no fundo, organizados da parte empresarial pura e dura e da parte pública à parte, não é? Portanto, são duas coisas que são distintas e que se decidiram juntar para dar corpo a uma iniciativa que foi albergada pela Universidade do Algarve e que tem como objetivo criar um espaço físico, que já existe e que está em expansão, para que se possam congregar vontades na área, em particular, do IT. E, portanto, se nós hoje fomos à Universidade do Algarve, vamos ver um edifício que está populado por um conjunto de empresas, umas maiores, outras mais pequenas. Tipicamente o tema é o IT, portanto, é as tecnologias de informação, e a ideia daquilo é criar ali um casulo onde as pessoas tropeçam umas nas outras e uma empresa que trabalha na dogmática e outra que está a fazer construção civil começam a pensar, ok, porque é que a gente não junta estes conhecimentos e temos aqui uma coisa de valor acrescentado adicional? Depois chega o gajo das águas e diz assim, mas já agora tenho aqui uns sistemas novos que não sei o quê, ok, vamos acrescentar valor. E, portanto, a ideia é criar ali, por um lado, um espaço onde as pessoas se encontram, alimentado também pelos saberes da universidade, que isso é importante,
E cá está, é um embrião que eventualmente no futuro poderia, e agora assim claramente especulativo e no reino da imaginação, ser aquilo que Silicon Valley foi há muitos anos atrás, que é um embrião de uma ideia. É o que nasceu, é o que fez nascer Silicon Valley, não é? Esse tipo de colaboração. Mas depois também os americanos têm uma coisa que eu acho que falta um bocadinho às vezes. Lá está, o que eles têm em demasia, os portugueses têm a menos, e o que nós temos a mais, eles têm a menos. Que é, o português tem uma coisa muito boa, que é esta questão de sermos desenrascados, não é? Ok, este parafuso não está a desenroscar, a gente arranja a maneira dele sair. Certo. Não é? O americano já não tem isso. O americano, o parafuso não está a sair, manda para fora, manda para a fábrica trocar e vem, porque... Só que depois eles têm uma coisa que nós não temos, que é capacidade de logística, certo, e pensamento em grande escala. Não é? E cash. Pronto, lá está. Mas eles têm uma espécie de predisposição para o risco, sim, que nós não temos, certo, não é? Em Portugal a gente não conseguimos encontrar, por exemplo, aqueles investidores se eu estivesse em Silicon Valley e tivesse boas ideias e dinheiro, uma grande ideia, eu chegar, pronto, não é fácil, é preciso bater muitas portas, é preciso essas coisas todas, mas chegar a estas pessoas e este investidor, não é? Em Portugal, este investidor de risco, este angel investor, não existe, não é? Mas, pegando aqui nisto que estavas a dizer, nós já temos aqui dois players, por assim dizer, que poderíamos usar para desenvolver esta ideia, não é? Temos o Algarve Tech Hub, que faz parte da Universidade do Algarve, e eu separei-o aqui, separei-o da própria Universidade do Algarve. Porquê? Porque um é conhecimento, outro é iniciativa. Certo. Pronto. Sim, sim. E vamos tentar, se calhar, pegar por aqui. O que é que este conjunto de skills e de papéis, que tipo de iniciativas é que podiam desenvolver? Não é? Vamos lá ver, a Universidade do Algarve, desde logo a questão da oferta de formação, não é? Portanto, a questão de dizer assim, olha, nós temos, e pensando novamente no IT e naquilo que é o desenvolvimento deste projeto, temos aqui pessoas e equipas de investigação e tal, e docentes que podem oferecer, por um lado, formação a quem precisar, e eventualmente desenvolvimento científico em áreas que seja preciso aportar, digamos que ciência nova, não é? Exemplo prático, tem alguém que tem uma empresa de águas e quer otimizar através de um sistema informático a dispensa de água, por exemplo. Isto não está feito, mas existe, digamos, conhecimento científico que pode aportar, digamos, à resolução disso. Portanto, a Universidade não só faz a formação, como eventualmente poderia fazer a criação de conhecimento quando ele é necessário. Portanto, deveria ser uma coisa mais normal, explorada nas próprias universidades. Tradicional. Porque eu sinto muito quando vejo o pessoal acabar de sair da universidade, que muitas vezes achou que foi lá receber uma chave mágica para ter aquela profissão, quando na verdade o que foi receber foram ferramentas para desempenhar aquela formação, não é? aquela função. E isso é um problema grande, mas isso é para outro problema, que é da educação, que também há de estar para aí para dentro disso aqui. Isso é outro isso é um bom tema. Em relação ao Algarve Tech Hub, tu falaste aí numa coisa que me ficou aqui a bater, que era essa ideia da empresa de domótica se juntar com a empresa de construção civil e fazerem match, não é? Que tipo de plataforma ou de iniciativa é que nós poderíamos criar para potenciar que isso acontecesse? Porque nós temos algumas empresas que se juntam e têm grupos de empresários, não é? Temos o caso, por exemplo, do grupo do BNI, das empresas, o NERA, portanto, são grupos de empresários, as câmaras do comércio, essas coisas todas, que se juntam para trocar negócios, trocar referências, trocar coisas, mas do ponto de vista de desenvolver coisas em parceria, é uma coisa que está muito, diria, debaixo de um dogma grande, ou de um grande mito, não é? Porque parece que ainda há muito aquela coisa do... O meu negócio é pronto, o quintalinho, não é? Certo.
Quer dizer, aproveitando mais uma vez o facto de haver um espaço físico onde as pessoas se encontram, não é? É utilizar, na minha opinião, assim de forma simples, isso, quer dizer, os encontros à quinta-feira à tarde, sem gravata e com uma cerveja. E a única coisa que nós, no fundo, pedimos às pessoas que participam nessas iniciativas, sejam elas pertencentes ao Tech Hub ou simplesmente queiram lá ir porque conhecem e querem partilhar... Isso já acontece. Eu não tenho a certeza. Eu vou dizer que sim, mas é um sim, talvez. Pronto, se não acontecesse era bom, não é? Se não acontecesse, eu não tenho ideia que aconteça. Informais, eu assim acredito dizer. Que acontece, mas se calhar não de forma formal. É uma questão formal, oficial. De fé, não é uma precisão de fé, não tenho a certeza de facto. E, portanto, a questão era mesmo isso, partilhar. E, portanto, identificando áreas onde A pode colaborar com B com vantagem para A e B, não é? É a tal ideia. Vamos somar valor e eventualmente desenvolver projetos que juntem competências, juntem conhecimentos e resolvam problemas muito práticos. E, portanto, aí mais uma vez a universidade também pode ser chamada ao barulho, sempre e quando as competências estão a ser juntas, não resolve o problema que está, digamos que ali a ser atalhado. E, portanto, eu viria aqui com uma grande mais-valia, eventualmente a junção de vontades empresariais, que era aquilo que tu dizias, que depois têm a capacidade de iniciativa de fazer, coisa que normalmente as universidades têm menos propensão para desenvolver, e eventualmente trazer para aqui o conhecimento, e já agora os jovens, não é? Jovens que são curiosos, que têm no fundo vontade de participar nestes projetos e que amanhã serão os futuros cientistas e ou os futuros empresários. E portanto havia aqui um círculo muito virtuoso de coisas a acontecerem e que já agora podem concorrer para a tal ideia maior de uma economia diferente, naqueles termos que falámos há bocadinho, e que tem claramente externalidades para a questão da pobreza, que é o tema aqui da nossa conversa. Sim, claro. E é engraçado perceber também isto, que é a forma como o nosso ponto de partida, que era erradicar a pobreza, lá está, como é que chegamos aqui, não é? Perceber um bocadinho este caminho, e nós já vamos depois, agora quando fizer o wrap-up final da coisa, já vamos tentar perceber um bocadinho qual é que foi o nosso percurso até chegar aqui. Mas uma coisa interessante é entendermos que às vezes as parcerias, ou aquilo que é entendido como uma parceria, há muito aquela ideia, e não está errada, não é? Aquela ideia do empresário, ou do diretor, ou do presidente, ou do que for, que para uma parceria eu vou ter sempre que dar e vou ter sempre que receber. Pronto. Isso é um propósito base, mas isso não é bem um propósito de parceria, é um propósito de acordo, na minha visão. Agora, quando nós passamos para outra fase, e é aí que eu acho que está o ouro da coisa, é quando nós entendemos que a parceria pode potenciar o teu negócio e pode potenciar o meu, não é? E devia potenciar, certo? Porquê? Porque lá está, no caso da empresa, vou pegar esse exemplo, porque foi por aí que fomos, mas poderiam ser centenas e milhares de exemplos, mas pegando na empresa de construção civil e na empresa de domótica, há muito aquela ideia de que para que a empresa de domótica funcione, tem que vender em conjunto o mesmo serviço com a empresa de proteção civil. Ou desculpa, construção civil. Meu Deus, proteção civil, credo, onde é que vai esta cabeça? Nem sempre isso é uma realidade. Ou seja, porque se tu fores o meu cliente e eu tiver uma empresa de construção civil e tu dizes-me assim, epá, aquela casa que tu me construíste estava impecável, mas eu agora precisava de modernizar a casa. E eu digo-te assim, ok, tens ali aquela empresa de domótica que é muito boa, pronto. E tu vais lá e compras aquele serviço e ficam todos felizes. Mas às vezes pode-se dar o caso de eu vir ter contigo e não precisar de uma casa e precisar de domótica. E garantir que tu me referencias, às vezes parece que há uma necessidade muito grande de haver ali uma formalidade, um acordo formal a dizer, não, só podes referenciar esta empresa de domótica. Não, qual é que é o mal de eu, enquanto empresa de construção civil, trabalhar com 3, 4, 5 empresas de domótica, não é? E que todas elas trabalhem em conjunto para desenvolver melhores serviços e melhores produtos. Desenvolver produtos por exemplo, há muito aquela coisa do produto exclusivo, não é? Da patente, não é? Acho que às vezes falta um bocadinho em termos burocráticos também
a possibilidade das empresas poderem dizer assim, olha, eu quero desenvolver uma patente conjunta. Isso não acontece muito, certo. Não é? No nosso caso, e aqui com base nisto, eu gostava de entender um bocadinho, para terminar aqui o meu mapa final, antes de terminarmos a conversa, em termos pessoais, quais é que são os 3 grandes valores, tipo assim, numa palavra, ou 2 palavras no máximo cada um, os 3 grandes valores que tu consideras indispensáveis para que, através da inovação tecnológica, se consiga dar esse lado humano de que as pessoas entendam que esse objetivo de inovação tecnológica é também erradicar a pobreza. Isso é alguma coisa... Tem que pensar um bocadinho. Vamos lá ver. Portanto, estamos a falar de valores, não é? Valores humanos. Aqueles valores que, se calhar, aqui vão ser os valores do Luís. Vão ser aqueles que te definem como pessoa, não é? Pá, vamos lá, uma coisa que eu acho que é importantíssima é a questão da transparência. Isto é, nós temos que... Concordo. Em tudo aquilo que nós fazemos temos que ser transparentes, não é? Portanto, isso é uma coisa que eu acho que toda a gente deve ter. Depois temos que ser, no fundo, o quê? Amigos de nós próprios, mas amigos do próximo. Isto é, custa-me acreditar que alguém possa estar predisposto a ganhar para si à custa dos outros, ou então ganhar para si sem ter nenhuma preocupação com os outros. E, portanto, se quisermos... Altruísmo, digamos, não é? Se quisermos, é um capitalismo social, no sentido em que eu estou disponível para, naturalmente, criar valor para mim e para os meus. Isso é uma coisa que eu acho que é difícil nós não termos nas pessoas, mas que esse capitalismo seja preocupado com os outros. Portanto, não ganhar, digamos que a minha fatia à custa de ti, e quando ganhar a minha fatia, partilho também contigo. Digamos que, não sei se isto é um valor, mas é pelo menos uma ideia. Epá, e o terceiro valor que eu acho que é muito importante e cada vez mais importante no mundo de hoje, tem a ver com a ideia de que não vivemos sozinhos, a palavra seria sustentabilidade, não é? E, portanto, tudo aquilo que nós fizermos enquanto espécie que não tenha em consideração o contexto em que nós nos mexemos, seja porque estamos a afetar, digamos, com os recursos do planeta, seja porque estamos a contribuir para que a poluição seja descontrolada, etc., tem que vir sempre para um planeamento que, na minha opinião, tem que ser sempre de médio e longo prazo. Claro. Não sei se isto são valores daqueles que estávamos aqui à espera de trazer para cima da mesa, mas eu diria que são 3 ideias, se calhar melhor, que devem nortear o meu posicionamento na vida e já agora também nos negócios. Ok. Vamos então fazer aqui, terminar da seguinte forma, que é, vamos fazer o nosso wrap-up, primeiro fazendo o percurso que nos levou até aqui, e depois no final terminamos com a ficha de ideia que eu fui aqui preenchendo. Está verde, que é uma coisa ótima. Sim, pronto, está a verde. O que é que como é que nós começamos? Nós começámos por identificar o nosso problema, sobre o qual íamos trabalhar, que é a taxa de risco de pobreza em Portugal, ou no Algarve neste caso, direcionámos-la para o Algarve. Identificámos que ela tinha 2 grandes origens, por assim dizer. Uma tinha a ver com chamemos-lhe monoindústria do Algarve, não é? Com a nossa ligação de indústria praticamente quase dirigida apenas para turismo e para atividades dependentes do turismo, porque até as empresas que, por exemplo, uma gráfica no Algarve vive do turismo na mesma, não é o seu core business, o core é a gráfica ou a produção gráfica, mas vive para o turismo, não é? E depois a questão da diversidade cultural que nós temos no Algarve, da diversidade de origem, não só de comunidades migrantes que vêm para cá, mas também dentro da própria diversidade de idades, de faixas etárias, de género também. Dentro disto tudo, identificámos estes 2 grandes problemas, estes 2 grandes origens para este problema. Depois falámos sobre possíveis soluções, falámos do mar, falámos da questão da produção mais agrícola, por assim dizer, da produção de energia renovável, falámos também, depois viemos parar aqui esta questão da inovação tecnológica. O que nos definiu, e eu escrevi aqui, agora quero saber se concordas, se achas que podemos melhorar,
principal enquanto objetivo, portanto isto foi desenhado ao contrário, agora vamos dizer como é que aconteceria. Iríamos ter uma atividade principal, que seria criar um núcleo de empresas e instituições, entidades, organizações da sociedade civil que iriam partilhar ideias, partilhar negócios, partilhar iniciativas, para que daí surgissem pequenos projetos que depois poderiam ser diversificados. A tal ideia de criar um produto de domótica com uma empresa de construção civil, juntar as duas coisas e criarem um produto de certa forma inovador, como poderia ser juntar duas organizações do setor social para desenvolverem um projeto em conjunto para a melhoria da qualidade de vida dos sem-abrigo ou das pessoas em risco de sobrelotação populacional, da questão habitacional, juntar se calhar uma autarquia com uma grande empresa, do caso de haver uma empresa com vontade de investir. Lá está, se eu tivesse, por exemplo, no Algarve nós temos uma grande exploração de sal, por exemplo. Se eu tivesse uma grande multinacional que gostasse de investir no sal, essa empresa vir e em parceria com uma autarquia, custos controlados, definir, por exemplo, um bloco habitacional para as pessoas que fossem trabalhar para aquela empresa, por exemplo. Este tipo de ideias poderia toda surgir desta iniciativa que seria um tal grupo de empresas, de organizações, entidades, autarquias, Estado, também teria que estar aqui metido. Até aqui, faz-te sentido? Sim. Pronto. O que é que esperaríamos disto? Esperaríamos conseguir mudar a base económica do Algarve, portanto são 3 grandes objetivos: mudar a base económica do Algarve, fazer um combate claro à desertificação e à desigualdade do interior face ao litoral do Algarve, e criar uma cultura de região com uma infraestrutura sólida que permitisse às pessoas, quanto muito, tomarem o Algarve como uma opção e não como uma obrigação. Ou seja, eu posso estar no Algarve ou posso não estar no Algarve, mas o Algarve é uma opção sólida para a minha qualidade de vida, certo, e para a minha... A região não me expulsa. A região não me expulsa, não é? Ou não estou cá por obrigação, porque certo, aqui durante 6 meses no verão faço muito dinheiro e depois do inverno estou aqui a penar, não é? Tudo isto com os valores identificados por ti, transparência, o tal capitalismo social, à falta de melhor nome, certo, ficamos com este, e a sustentabilidade, não só sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade de pessoas, a coesão social, a chamada resiliência. Por fim, deixei para o último o nosso grande propósito disto tudo, e gostaria que... Esta aqui eu gostaria mesmo que corrigisses a frase, que era para lapidarmos, para terminar. O nosso propósito, eu escrevi: erradicar a pobreza pela inovação tecnológica. Parece bem. Portanto, erradicar a pobreza é um desiderato talvez forte demais, mas talvez mitigar, não é? Porque erradicar é difícil, não é? Erradicar é difícil. Aliás, isso leva-nos a uma conversa que nós tivemos, que é a razão pela qual o mundo está cada vez mais desigual, mas isso é uma conversa olha, para seguir para o cafezinho, desculpa. Portanto, mitigar a pobreza pela inovação tecnológica. Parece-me bem. Ok, bem. Ficamos com este. Mitigar a pobreza pela inovação tecnológica. Obrigado, Luís. Obrigado pelo convite. Sinceramente, por teres aceito o convite. E agora, ou nós ou alguém poderá meter mãos à obra para criar esta tal plataforma, certo, que se espera que daqui a, se calhar, 20 anos possa ter resultado na tal cidade dos 1.000 milhões de euros. Exatamente. A tal nova infraestrutura, e que já tínhamos cá uma
uma Tesla ou uma Google ou outra empresa que entretanto surgiu e que monopolizou isto tudo e comprou o Google e o Facebook e a Apple. Comprou as três e agora é tipo a gigante. Vamos ver. Obrigado pelo convite e pela conversa. Muito obrigado. Muito obrigado.